Meu nome é Zuleika, trabalho no hospital há 32 anos e sou daqui de Londrina mesmo. Meu nome é Valéria Aparecida Galdin Landucci, eu tenho 41 anos, eu trabalho no SESMIT atualmente e eu moro aqui na cidade de Londrina. Meu nome é Maria Ioneide, eu tenho 54 anos e moro em Venceslau Braz. Meu nome é Rosângela Oeda do Carmo, tenho 63 anos. Olá, meu nome é Carla, tenho 49 anos, trabalho aqui há mais ou menos 14 anos. Eu fui diagnosticada em 2021. Eu passei por uma consulta com um ginecologista e ele falou que ia pedir uns exames que eram rotinas. E aí, durante um desses exames, que foi a ultrassom, já saiu que tinha alguma coisa. E aí, a mamografia confirmou e aí foi para outro passo, que foi a biópsia. Eu tive o diagnóstico em 2013 e tive outros também, mas o primeiro diagnóstico foi em 2013. E eu foi no exame de prevenção. Eu sempre procurei manter essas prevenções, fazer até porque eu já fazia acompanhamento, né, por causa de doença autoimune. Então eu fazia esses acompanhamentos normais todo ano. Em 2015, eu descobri um nódulo na minha mama direita. E esse nódulo, assim, já era perto de eu fazer meus exames preventivos, tudo, né? E eu peguei, através desse nódulo, eu fui no médico, tudo, mas já era época mesmo, né? E ele era palpável. Fiz os meus exames, tudo, fiz a minha primeira mamografia, estava com 41 anos. E daí já saiu algo diferente. Daí a gente teve que repetir, pedir uma mamografia ampliada. Daí na mamografia ampliada, a gente percebeu que tinha microcalcificações. E aquele nódulo, realmente ele não era nada. Ele estava ali para eu saber que eu tinha alguma coisa, né? Mas ele não era nada. Então, quando eu descobri, eu peguei o tumor bem inicial. Comecei com umas infecções, daí a minha sobrinha me levou para ver o que era, daí eu fui internada aqui no HU. Aí fizeram uma bateria de exame, daí descobriram o que eu tinha. Aí comecei o tratamento em, acho que agosto de 2022. Em 2008, né, que eu morava em Curitiba na época e já tinha 40 anos, né, e eu sempre ouvi dizer que a gente começava a fazer mamografia a partir dos 40. Então, um determinado dia eu cheguei para o meu médico e falei que eu queria fazer uma mamografia. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não é a partir dos 40, né, que a gente começa a fazer? Ele falou, eu falei, então sim, eu quero fazer. E 15 dias depois, após ser deixado o encaminhamento no médico, eu descobri um carocinho do lado esquerdo da mama, né? Aí foi tudo muito rápido, isso era em outubro, mais ou menos. Outubro eu já fui encaminhada para fazer a mamografia, né? Realmente saiu o nódulo, estava com naquela época, não me lembro muito bem, mas tinha 2 centímetros e alguma coisa. Na sequência já fui encaminhada para o mastologista, né? E daí já fiz a biópsia. Eu só sei que foi tudo muito rápido, né? Porque o médico do Hospital Evangélico, na época, em Curitiba, queria que eu fazia a cirurgia o quanto antes, porque estava no comecinho. A gente fica naquela espera da biópsia, aguardando, né? E aí só sabia eu e meu marido, porque a gente não quis contar, mesmo porque eu não acreditava. Eu falava, não é. Então deve ser assim, vamos fazer só para confirmar que não é. Então ficou só eu e ele sabendo. E aí a gente levou isso até o dia que o doutor chamou. Quando o doutor ligou, eu falei, se ele falar comigo por telefone tá tudo bem. Se ele mandar ir lá, deu ruim. E ele mandou ir lá. Então eu falei, já tem alguma coisa. E ele marcou, a gente foi lá no dia seguinte. E ele abriu o papel na minha frente e falou, olha, Valéria, é um câncer. Aí eu lembro que eu não chegou nem a escorrer lágrima. Eu falei, tá bom, e agora? O que a gente vai fazer? Minha reação foi normal. Já, assim, senti que estava com a doença tal do câncer maligno.
Aí ele só falou para mim não colocar coisas ruins na cabeça. Aí eu fiz, né, a mamografia com agulhamento no centro cirúrgico Retira, e daí viram no anátomo, né, no exame da histo, aí apareceu que era um carcinoma in situ. Aí foi falado que teria que tirar a mama, era o melhor para retirar, que eles falavam a endomastectomia, que você tira 80%, basicamente você retém a pele e mamilo, e a parte interna retira tudo. E foi o que a gente fez, e depois dos exames, como deu, que realmente estava totalmente localizado e as margens estavam todas liberadas no tecido, então não precisou a radioterapia. Passaram-se 14 anos e agora eu descobri de novo, parece na mesma época, em outubro de novo, né? Descobri que tinha mais um tumor, agora era bem embaixo da axila, mas ainda que faz parte da mama, né? O médico explicou. E daí fiz a biópsia, realmente era um tumor, estava com 2 centímetros. Aí eu tive dessa vez, como eu já tinha feito em 2009 radioterapia, eu não podia mais fazer, eu tive que fazer a quimioterapia e toda a retirada da mama dessa vez. Só que daí veio o baque total, né? Porque da outra vez eu não tive que fazer a quimioterapia, né? Que eu tinha muito medo. Mas eu tô contente porque o tratamento tá sendo, assim, satisfatório. Os efeitos colaterais da quimioterapia é normal, não tem como fugir, né? Mas dá pra gente ir sobrevivendo, né? Olhar para a mama da gente e ver que a gente vai perder é um sentimento meio para a mulher, parece meio além de arrancar um pedaço, mas é um sentimento estranho. Parece que é a nossa feminilidade que está indo embora, né? E aí ele falou: olha, eu vou tentar preservar o mamilo, mas pode ser que não dê. Eu falei: não, faz o que o senhor tem que fazer. Eu queria resolver o problema. Ainda mais que, assim, estava no começo, a chance de estar no começo era muito grande. Então, quanto mais cedo resolvesse, melhor seria para mim. No dia 17 de dezembro de 2015, eu fiz minha cirurgia, foi uma mastectomia. Não vi a hora de ficar livre daquele problema, né? Daí eu sabia que eu tinha que fazer 6 sessões de quimioterapia. Daí, em janeiro, eu comecei a fazer. Cada 21 dias, eu fazia 3 tipos de quimioterapia, que foi a fase mais ruim do tratamento, a quimioterapia, né? Porque te deixa mal, você fica muito ruim. Assim, o estômago ruim, a cabeça fica ruim, é tudo muito ruim. Mas faz parte do tratamento. Então, daí o meu médico ele me ensinou a dizer assim: não é mais uma, é menos uma. O efeito colateral foi nas primeiras quimioterapias, que daí eu não conseguia andar sozinha, porque parecia que eu saía daqui bêbada. Mas depois passou, quando entrou na segunda fase, aí o tratamento foi mais tranquilo. Nos momentos mais difíceis, foi justamente agora, nessa vez desse câncer de mama de agora, porque, como eu falei no início, né, eu tinha muito medo da quimioterapia e dessa vez não teve como eu fugir da quimioterapia. Então, para mim, quando me falaram que eu ia ter que fazer a quimioterapia, para mim foi muito assim... Eu fiquei muito triste, abalada, mas ao mesmo tempo eu parei de agir com a emoção e usei a razão, né? Porque se não tem outro método de tratamento, o único método de tratamento é a quimioterapia, aí eu ergui a cabeça, olhei para frente e falei: não, eu vou fazer a quimioterapia. Se é esse o tratamento para ser feito e eu ter minha saúde de volta, eu vou fazer. Aí pronto, ergui a cabeça e dei a volta por cima e me superei e me tornei outra pessoa. O momento mais tenso foram com 14 dias de cirurgia, que daí deu um quadro de infecção muito grave. E aí eu estava tentando segurar em casa com remédio e não dava mais. Aí o meu menino, olha que bonitinho, meu marido estava viajando, ele ligou, ele me mandou mensagem, falou: a mamãe está deitada, ela não está bem. E aí meu marido ligou já por vídeo e falou assim: ó, liga pro médico agora, eu tô ligando para ele, já vai se arrumando, já tô pedindo para alguém ir te buscar. Eu cheguei lá, fiz os exames
3 horas da tarde saiu os exames, ele me ligou de novo, o médico, falou: Valéria, você vai para o centro cirúrgico às 18 horas, não come mais nada. Nós vamos tirar essa prótese ainda hoje. Aquele ali foi o momento mais triste para mim, de tudo. Eu já sabia que eu já não tinha mais o câncer, mas foi triste porque eu pensava, não vai ser mais uma cirurgia, vão ser 2, porque se tirar vai ter que recolocar. E aí logo depois vieram as medicações, né? A biópsia confirmou que eu não precisava de químio nem de rádio. E a medicação, no começo ela é uma pequena químio, mas depois o corpo se acostuma, né? Dá enjoo, dá uns efeitos colaterais na gente, mas com o tempo o corpo acostuma. Esse momento que você chega em casa, que você tem um contato com a tua realidade, e pensar na minha filha, que era uma criança, que ia precisar da mãe, dói. Dói e vem o medo. E o medo nessa hora foi o que mais tomou conta. É o medo assim, de não ter um futuro. E é por isso que você fica assim, como se fosse uma realidade totalmente congelada, porque não tem mais expectativa. Naquele momento é como se não existisse um futuro. Porque você está tão focada naquele presente, naquela situação, daquela realidade do diagnóstico, que a sua mente não vê outras possibilidades, né? É um hiperfoco ali, né? E eu pensava era nela, de que eu poderia não estar presente na vida dela. E então daí nesse momento meu marido estava comigo em casa, né? Aí eu comecei a chorar e ele me abraçou, né? Ele chorou junto comigo, né? Porque não tinha do que falar. E daí a gente orou junto. Aí a gente orou, colocamos aquela situação toda diante de Deus, tudo aquilo que estava passando, que Deus, apesar de toda a circunstância, eu tinha uma convicção de que Deus é que estava no controle. Mesmo que a resposta não tinha sido positiva, Deus ainda estava no controle. Era isso que eu pensava. Eu falo que eu me sentia como na passagem do barco, que Jesus estava dormindo. Aí eu sempre falo assim, olha, o meu barco balançou, o meu barco entrou água, o meu barco queria virar. Mas eu acreditei que Jesus estava lá. E ele estava, mesmo dormindo, mas ele estava, né? E aí eu falei assim que o barco balançou, mas o barco, por fim, acalmou. As águas se acalmaram. A família que sempre esteve ali, né? O marido, nossa, foi o meu apoio incondicional. Ele esteve do meu lado o tempo todo. Meu esposo, minha família, nossa, eles não sabiam o que faziam por mim. E eu agradecia muito a Deus, né? Porque eu falava assim, meu Deus, ainda bem que é comigo, porque eu não tinha estrutura para ver minha família sofrer se fosse outra pessoa. Então, tinha que ser comigo e eu agradecia de estar viva, né? Eu tive um apoio, né, do meu marido, que me acompanha em todas as quimioterapias, nas cirurgias. Eu tive apoio de amigos queridos, de familiar, de todas as pessoas assim, que eu posso ajudar, né, que puderam me ajudar. Eu tive um apoio total nesse sentido. Deus, tem que agradecer a Ele que todos os momentos Ele esteve comigo. Ele jamais abandona. A família, as minhas amigas, que sempre esteve comigo, a equipe médica, todas, a equipe da quimioterapia também. Então, é fundamental todos os profissionais, todos, sem exceção. No primeiro momento, quem não leva um choque, né? Todos levam, né, um choque e perde, talvez assim, a esperança de um futuro, que foi o meu caso no início. A gente lembrar que Deus está no controle de todas as situações, sejam elas quais forem. Deus não perde o controle porque eu tive uma notícia ruim, né? E isso me sustentou,
Foi isso que me manteve em pé, naquele primeiro momento em que parecia que não existiria um futuro. E no segundo momento, o cuidado das pessoas, família. Quando eu tive que fazer cirurgias, o tempo da recuperação, você não poder mexer os braços, você não poder você ficar com drenos. E isso, aí eu precisava de ajuda. Então, quem ajudava? Meu marido, assumiu várias das nossas rotinas com a minha filha, foi ele que assumiu. E em casa, a minha mãe, minha sogra se revezavam. As mulheres, às vezes, elas estão carregando uma série de situações, tanto da conta da família, de filhos, trabalho. E o fato de você se dar esse tempo para você ser cuidada, seja para os profissionais de saúde, graças a Deus eu tive bons profissionais de saúde na hora certa, que me acolheram, que estiveram comigo, que demonstravam a preocupação de estar ali, de estar cuidando. Amigos que também se preocupavam, que mandavam mensagens de carinho, de apoio. Então, isso tudo te dá esse suporte também emocional. A doença, ela faz parte da vida, né? Todos nós um dia vamos adoecer, seja de uma coisa ou de outra. E o único objetivo, né, da doença em si é a gente inspirar outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas entendam, acreditem que elas também podem superar. Porque o objetivo da doença é esse, né? É essa finalidade, não é aproximar da morte. É justamente mostrar para as pessoas que elas podem superar. A palavra que eu deixo é: vai em frente, confie em Deus, confie nos seus médicos, assim, receba o apoio da família, de todo mundo, realize seus sonhos, faz tudo que você tem vontade, assim, e não deixe se abater pela doença. A gente tem que ser muito mais forte que ela, que a gente tem que resistir a ela. Eu acho que para quem está passando nesse momento, assim, por todo esse processo, está começando a passar, né, nesse processo, eu acho que a principal é pensar que existe um futuro, né? Não acaba ali no diagnóstico. Por mais que o tratamento te faça se sentir mais doente do que se você não tivesse, mesmo assim, você saber que tem um amanhã, né? E que tudo passa. É uma fase que tem um fim e você começa outra. É importante recomeçar. Recomeçar é continuar fazendo seus planos, seus sonhos, não deixar de sonhar porque você teve um diagnóstico. Receber o diagnóstico é muito triste. Passa um filme na cabeça e a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou morrer, né? Quem tem criança, quem tem filhos, né? Eu olhava para os meus filhos e falava: eu não vou ver, né? Até quando? Né? Mas eu descobri que o diagnóstico não é o fim. Com a Fabiane, com a Luciane, com essas mulheres que me inspiraram. Não é o fim. Não é porque tem o diagnóstico que a gente tem que cavar o buraco e entrar, né? A gente tem que se cuidar. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer mamografia todo ano? Faça. Tem que fazer o exame, o autoexame? Faça. É você. Eu falo que todo mundo é o amor de alguém, né? Eu sou o amor de alguém, você é o amor de alguém. Então, se cuide, porque assim, esse amor, ele precisa de você. E mulheres, se cuidem. Às vezes pode falar: a saúde é lenta, mas não importa. Mas vale você sofrer por ter lutado do que sofrer por não ter lutado. Então, faça todo ano a mamografia, todo ano, porque uma vez descoberta no início, você tem a oportunidade de fazer um tratamento sem dor, sem... Nossa, eu posso dizer que eu não me sinto uma doente. Eu tenho uma disposição de ferro. As minhas amigas falam que minha quimioterapia faz efeito contrário, né? Porque eu tenho uma disposição, um bom humor, entendeu? É isso que eu deixo para todas vocês.